dia, boa tarde, boa noite. Ou estamos aqui em mais um Rainhas do Grito e mais um episódio especial, porque estamos com convidada especial mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um filme de cunho religioso, pero no mucho. Cumprimentar minhas amigas, colegas de podcast. Boa noite, Luíse. Boa noite, Nath, Ceci, nossa convidada, que eu não vou revelar o nome porque somos misteriosas, brincadeira. Então, olha só que curioso, né, gente? A gente tá falando de filme religioso, pós-Páscoa, mas não apenas pós-Páscoa, pós-morte do Papa. Então, Babado, olha Verdade. o timing. então fica aí, se você acredita em coincidências. Isso não é uma coincidência, mentira, gente. É uma coincidência, sim, tá tudo certo, eu acho. Não é, a gente já sabia. Ah lá. Por falar nisso, boa noite, Cecília. Boa noite, Nath. Boa noite, Lu. Boa noite, convidado especial. Então, hoje que a gente vai ver, botar o pessoal pra ajoelhar e rezar, porque depois de ver esse filme, a gente vai refletir aí sobre gente maluca, gente com probleminhas, questões mentais. Isso só mais uma segunda-feira pra mim e pra minha Cial também aqui, que é minha amiga pessoal. Ela é psicóloga, ela é comediante e é maravilhosa. Larissa. Oi, gente, boa noite. Obrigada por terem me convidado, tô muito feliz. Também estamos felizes em te receber. Hoje é isso, né? Não vai ter só saúde mental. Eu espero que ninguém precise ajoelhar no milho. Revelando aí também vintes. Hoje a gente vai falar do maravilhoso Saint Maud. Saint Maud é um filme de 2019, é um dos filmes da 24, numa época aí que tava bastante em ação mesmo, alguns filmes originais deles. Dirigido e roteado pela Rose Glass, que é a mesma diretora de Love Lies, pra quem curtiu aí o estilo dela. O filme aqui é bastante interessante pra gente pensar essa especificidade do trabalho dela. E, diga-se de passagem, a personagem principal é a Morphy Clark, que é a Galadriel, né, do Senhor dos Anéis, série. Maravilhosas. Mulheres de muita relevância aí pro nosso cenário. Então, a nossa querida Maud, que está no título do filme, ela é uma enfermeira que está cuidando de uma dançarina aposentada, que a mulher tá com um câncer bem avançado já, ela tá bem debilitada, e ela vai lá cuidar da moça e ela se convence de que cuidar desta moça é a missão divina dela, que ela precisa salvar a alma dessa mulher, que é uma ateia, ela não acredita em Deus, não é religiosa nem nada, mas decide contratar a Maud justamente por ver que é cuidadora, uma enfermeira religiosa, né? Pra ver se nos últimos dias de vida dela aí ela tem alguma iluminação, quem sabe, né? Spoiler, não tem. Enfim. Só que ela tem um estilo de vida meio excêntrico, diferenciado aí pra Maud, que não aprova muitas coisas, né? A mulher dá várias festas, ela se relaciona com uma mulher, e aí a Maud fica incomodada com isso. Enfim, coisas acontecem, ela é demitida do trabalho dela e daí pra frente é só pra trás. A mulher fica aí num fanatismo religioso, numa maluquice que, olha, só assistindo pra saber. E lembrando, todos os nossos episódios contêm spoiler, viu, meus anjos? Então, vou começar a dizer que amo. Vocês amam? Eu vou dizer que amei, eu gostei. Não amo, não. Ele não é o tipo de filme que, assim, ele não me distraiu, ele não me envolveu. Tem aquele final ali, que é quando pega, que foi quando brilhou meus olhos mais. Acho que é até proposital essa apatia que passa, essa coisa meio parada, meio bege, assim, a casa da Maud não tem nada, é tudo muito, muito sem cor, sem vida, sabe? Eu acho que é proposital, assim. Então, dizer que eu amo, não, mas tem seu valor. Então, no começo, eu achei que ia pra um lado, né, porque ela tá lá cuidando da mulher, e ela manda a companheira da mulher, né, não sei se dá pra chamar de companheira, porque ela paga a moça, né, mas enfim, manda ela embora, enfim, aí eu fico pensando, nossa, eu achei que ia ficar por esse lado mesmo, né, até a mulher morreu, eu achei até que ela ia matar a mulher, achando que isso ia salvar, não sei, eu achei que ia acontecer alguma coisa assim. Daí, de repente, ela é demitida, eu fiquei, oxi, que é isso, minha gente? Enfim, ficava tudo no mesmo tom, eu não via nada de terror especificamente, tirando a parte que ela falava lá que sentia Deus, que era uns negócios que ela sentia alguma coisa, só não era Deus ali, era qualquer coisa menos Deus que ela tava sentindo
dali, gente. Era Meu tesão e Deus. solidão. Então, Mas Você eu acha, sei que Nath, você levou pra esse eu fico lado? Em algum momento isso passou pela minha cabeça também. eu ia fazer só um parênteses essa questão da cor de ser tudo muito apático. Eu também acho que é proposital, né? Não só pela a vida da Mal de ser sem graça, né? Sem cor mesmo, porque, enfim, a gente vai chegar lá. Mas uma coisa que me deu a impressão é de que a iluminação no rosto dela, primeiro que ela tá sempre em evidência, ela tá basicamente em quase todas as cenas, mas sempre parece, sabe aquela iluminação de vela? Que parece que assim, o rosto, parte do rosto dela tá meio amarelo por causa da luz e o resto tá tudo escuro em volta dela, assim, tom mesmo apático, e o quanto isso faz um contrapeso com essa questão das promessas religiosas, né? De que não, mas minha vida tem um propósito, meu propósito é salvar a moça, Amanda, né? Meu propósito é salvar ela, tal. Então, é vendida essa coisa igual o panfleto de Testemunha de Jeová, né? Tudo lindo e colorido, mas na prática a gente vai ver que é bem o contrário. Achei bastante interessante as impressões que vocês tiveram em relação a esperar uma coisa e receber outra, porque é bastante interessante que esse filme ele realmente foi vendido como um terror religioso, né, que a proposta é um subgênero que eu adoro. Tenho as minhas questões, sou ex-assembleiana, então tenho bastante coisa pra falar sobre. Eu assisti esse filme sem saber de nada e eu acho que foi bastante interessante ter essa perspectiva. E ele não é um terror religioso, né? É um horror psicológico. Então é isso, a gente vai esperando uma coisa e recebe outra e aí tem essa quebra de expectativa. Mas eu não achei isso ruim. Inclusive, a questão estética que vocês estavam falando, como a luz e a sombra ela é trabalhada, é uma das coisas que eu mais achei legal. Eu achei super contemplativo, assim, algumas cenas. Ela sempre realmente tá em evidência, a luz tá sempre sobre ela e eu achei muito interessante que a câmera consegue fazer uma coisa que parece muito difícil. Eu não sei, gente, porque eu nunca dirigi nem nada, mas tem cenas que tá tudo escuro e só o fundo do olho dela brilha. E assim, em alguns momentos isso parece algo santificado e em outros momentos, quando tá mais lá pro terceiro ato, ela parece até uma coisa meio monstruosa. Dá uma impressão de que ela é uma ameaça. Então, eu acho que a diretora consegue contar também a história através desse uso estético, né? Então, eu achei muito interessante essa parte. Eu acho que na parte estética, quando é da Mold, é claro, mas não é um claro bom de ver, é um claro desconfortável, né? É um claro meio opaco. Acho que é essa palavra que eu queria achar, é opaco. Agora, quando mostra a casa da Amanda, por exemplo, o quarto da Amanda é lindo, porque é escuro. Tem um papel de parede lá com flores e tudo, mas é escuro. Eu me interesso muito por essa temática, porque eu fui testemunha de Jeová até os 21 anos. Eu nasci lá dentro, né? Então, o que me ajudou nessa saída, né? No pós-saída, porque enquanto tava lá dentro, a gente não podia ter contato com esse tipo de coisa, principalmente coisas que fariam questionar a estrutura, né? Depois que eu saí, que eu vivi aquele luto, daquela perda de toda uma história, de toda uma comunidade, enfim, o que me ajudou foi os filmes, foi entender que isso é uma estrutura organizada, que não é só específico de uma religião ou outra, isso é humano, né? Esse filme, ele toca nisso, e pra você conseguir ver o terror desse filme de verdade, você precisa ter uma certa sensibilidade a esse tema, porque num primeiro momento, talvez alguém que não se conecte tanto com esse tema pode achar o filme um pouco maçante, assim, um pouco parado, sabe? E até esse ponto do papel da religião, né? Ali, a gente tá falando dela estar em evidência o tempo todo, mas o quanto ela é a narradora, né? O ponto de vista do filme inteiro é do ponto de vista dela. Ela tá contando, a voz dela é que sobressai e tal. Inclusive, um fun fact é que quando ela ouve a voz de Deus, que ela tá lá rezando e ela começa, Deus começa de fato entre muitas aspas, de fato a respondê-la, é a voz da própria atriz. É ela mesma. Até assim, vocês que estiveram dentro da igreja por mais tempo podem falar melhor do que eu sobre isso. É muito essa coisa da busca da semelhança, né? De que ali Deus é ela, né? É ela que tá questionando, é ela que tá respondendo. É realmente sobre ela, né? E depois, no final, a gente vai entender que ela tá alucinando. Acho que mais ou menos ali o terceiro ato inteiro já dá esse ponto de vista de que assim, ela rompeu de fato com a realidade. Se a gente for parar pra pensar, a religião ali, como na realidade de muitas pessoas, etc., também é uma busca por certas respostas de conflitos internos, coisas assim, o quanto essa rigidez também, não só, né, no caso da religião, vem de fora, né, mas vem de dentro da gente, né, e tanto que no filme ela é recém-convertida, né, ela não tá há tempos e tempos, e além de ser recém-convertida, acho que
o primeiro, é o primeiro mandamento, que é tem que amar todo mundo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Só que ela não ama ninguém e nem ela mesma, né? Porque se você vê, ela tá o tempo todo criticando as outras pessoas. Ela se acha superior a todas as pessoas são ínfimas, né? Ela tem uma frase lá sobre ego, né? Que ela fala que os outros são todos desinteressantes em comparação ao plano do Senhor, tal. Eu acho bem interessante, igual vocês falaram, ter essa quebra de expectativa que não é um filme sobre demônios, anjos e uma religião em si, de fato, mas sobre o papel dessa religião como uma força motriz aí da personagem do filme inteiro, né? E sobre saúde mental, porque assim, a gente vê, especialmente depois que ela é demitida, ela se deteriorando muito, muito rápido. Ela indo pra bares, né, adotando um comportamento que ela tinha antes, talvez. E aí, logo depois, ela se arrependendo, se autoflagelando. Vários momentos, né, disse que ela se autoflagela até antes disso, né? Mas ainda pra ver a deterioração mental dela a cada momento. Quando a amiga dela vai visitar ela na casa dela, acho que é o momento mais claro de todos, que ela claramente tá dissociando ali, tá... Enfim, tem esquizofrenia, tem várias coisas dessa moça, sério. Então eu achei legal esse paralelo que eles fizeram de doença mental e fanatismo religioso, porque existe um estudo que diz que fanáticos religiosos têm mais propensão a ter problemas mentais, a ter, né, algum distúrbio psicológico. Então eu gostei disso também. Eu gostei porque é real, tem uma dose de realidade nisso, sabe? É um filme muito cru. Quando você é uma pessoa cética e consegue fazer essa crítica social vendo esse filme, você consegue perceber claramente que é um filme que tá falando sobre saúde mental de cara, assim, né? Porque, claro, o filme vai se revelando aos poucos que ela tá alucinando, que aquilo ali são projeções dela e tudo, mas a gente consegue perceber que, na verdade, ela tá querendo salvar a si mesma, que tem um grande trauma ali por trás, que não ficou muito claro o que aconteceu, mas que ela tá evitando esse tópico na vida dela, que a religião surge como esse lugar, como essa única possibilidade de existir, porque lidar com o vazio dessa vida opaca que ela tem deve ser muito insuportável. Me chamou a atenção também que ela não cuida do corpo físico dela, né? Ela se autoflagela, tal, ela tá só pensando no espiritual. E isso acaba sendo uma fuga, né? Porque se a gente for parar pra pensar, eu vou ter que lacrar, gente, desculpa, eu não queria lacrar. A gente lacra todo episódio, amiga. O lacre vem tá em mim, permitido. assim. A gente vê, por que a gente vê tanto na periferia tantas igrejas? Porque é onde é o único espaço que é possível de ser criado alguma subjetividade, algum senso de importância, algum senso de coletividade. Não dá pra saber no filme o que a Molde fez, mas por que será que nos presídios tem tão forte essa presença da igreja evangélica, por exemplo? Porque é o que é possível neste momento para essas pessoas de ter algum tipo de elevação. E aí tem esse Deus também, né? Conforto, elevação, disciplina, senso de pertencimento, senso de importância, porque imagina, sei lá, vamos pegar uma história caricata, né? Uma família que tem 10 filhos, todo mundo se envolveu com tráfico, o pai morreu, sei lá. E aí essa pessoa, essa criança cresce institucionalizada, vai presa e não entra em contato com a religião. Ao longo da vida dessa pessoa, ela não teve nenhum senso de pertencimento de nada. E a religião oferece isso, porque Deus é pai que as pessoas não têm. E como ele não é um pai concreto, é esse pai idealizado, dá pra gente projetar tudo nele. Não dá pra saber o que a Molde fez, mas parece que foi uma coisa muito grave, né? No outro trabalho dela. Se juntando com Deus, ela é perdoada. Existe toda uma possibilidade de recomeçar. Fazer esse gancho, o que mostra no filme, e eu acho que a maioria das pessoas anseiam por isso em algum momento da vida, é a oportunidade do recomeço. Porque quando ela encontra a amiga dela, ela fala, oi, Kate, não chama ela de Molde, né? Então até o nome dela, ela mudou. Ela tá depositando na religião, nessa nova página aí da vida dela, toda essa mudança que ela ansiava, né? E até vocês falando do que aconteceu, eu desconfio, pelo que eu me lembre, né, do que eu anotei aqui, que houve um trauma na profissão dela, né? Que ela já era enfermeira cuidadora e tal, e que alguém morreu nas mãos dela, né? Tanto que tem uma hora que ela tá transando com o cara e ela alucina que ela tá fazendo ressuscitação e aí quebra a caixa torácica da pessoa. Aí eu não sei se foi isso de fato, que ela quebrou a caixa torácica de alguém ali, ou se só realmente alguém morreu nas mãos dela e veio aí um surto, não soube lidar e assim, vou começar do zero. Mas desconfio que tenha sido exatamente esse o trauma. E começar de novo, assim, voltando na promessa da religião, não só numa promessa de um recomeço, mas uma frase que eu acredito que é comum em quase qualquer religião, que seja
seu Deus tem um plano pra você. Uhum. Então você confia em Deus, que Deus vai te mostrar esse plano. Tanto que meio que é isso que ela faz, inclusive nessas questões da punição. Então assim, eu vou fazer a minha parte aqui pra eu ser recompensada, porque Deus tem um plano pra mim. O meu plano é salvar, vou tentar salvar a Amanda. E aí quando a Amanda manda ela embora, que ela dá um tapa na cara da Amanda e tal, quando ela é mandada embora, o que vai acontecer com esse plano? E aí o caminho que ela achou que era o plano, né, salvar, não tem mais essa oportunidade. Aí ela começa a questionar, ela começa a falar com Deus, mas tipo, o que mais você quer de mim? Começa a andar com a taxinha no pé, enfim. Parte muito disso, né, desse recomeço e tal. E aí quando vocês estavam falando da cena que a amiga dela vai na casa dela, né, alucina porque a amiga é o único link que tem ali com essa vida passada. Ela tenta, né, até voltar pra esse conhecido já, desse estilo de vida talvez que ela tinha, de sair pra bar, flertar, transar com as pessoas, etc. E também não funciona pra ela ali nesse momento, mas a religião, ela vem como uma promessa de muitas coisas e que ali a gente ela vê que não se cumprem, né? Eu tenho uma leitura um pouquinho diferente, mas assim, tem muito a ver com o que vocês falaram ao mesmo tempo. Porque pra mim esse filme é principalmente sobre busca de identidade, aceitação e culpa. Então assim, a metáfora da religião, e é uma metáfora e não é, ao mesmo tempo. Por quê? Existe um link muito nítido pra todos nós, que é justamente isso tudo que vocês falaram, relacionado ao moralismo religioso, a coisa de você salvar. Mas pra ela, assim, a gente claramente sabe que ela se sente muito culpada, né? A gente consegue entender isso. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente entende que ela se sente muito culpada pela morte, né, do paciente, enfim. E aí, ela me parece muito em busca dessa aceitação mesmo, de sair dessa solidão. Então, ela vai pra religião e depois, muito facilmente, entra nessa de achar que ela é uma santa, e aí ela começa a se autoflagelar. A questão do autoflagelo, a questão da taxinha, a questão, enfim, do próprio fanatismo dela, pra mim, é tudo em volta desse sentimento de culpa mesmo, e de busca por aceitação. Tanto é, depois que isso não dá certo, né, que ela não consegue convencer a Amanda, essa ida dela pro bar, esse momento dela de transar com as pessoas, também acaba frustrando ela, justamente porque ela não se encontra nesse lugar também, de novo, né? Então, a partir daí, bom, eu não posso ser santa, eu não posso ser puta. Aí ferrou, o que eu vou fazer? Daí que é a decadência total da personagem. Então, assim, a temática do filme, e isso é uma coisa que eu achei muito interessante, de novo, né, é uma quebra de expectativa, porque eu achei que seria muito mais relacionado a só um debate sobre religião, sobre, enfim. E não é. Na verdade, pra mim, esse filme é um grande estudo de personagem. E, obviamente, que a religião tem um papel muito grande aí nessa trajetória da molde, né? Mas aí também eu vejo muito, por exemplo, uma temática que é muito relacionada ao corpo feminino. É justamente o que eu falei, é oscilar entre santa e puta, e daí tem a questão da liberdade sexual, que quando ela começa a soltar aqueles barulhos estranhos, falando que tá ouvindo a voz de Deus, aquilo ali, ela tá sentindo orgasmo, gente. Ela tá ouvindo a voz de Deus e tá sentindo orgasmo. Então, assim, ela tá sempre nessa interseção, tentando se encontrar ali. Pra mim, isso ficou bastante evidente, assim, né? Dentre todas as outras questões. E pra uma pessoa que busca sair dessa solidão, né, ter essa comunhão, esse pertencimento e tal, é uma religiosa que não frequenta a igreja, que não reza com outras pessoas, que é bem um depósito em Deus mesmo, né? Não é nem a parte toda comunitária que a gente vê dessa participação mais ativa, né? Que é meio, eu vou fazer a minha parte e é só eu e Deus aqui, ele que fale comigo, ele... Mas eu também, com você, se essa questão da parte sexual, ele até é um filme classificado como o que a gente chama de psicossexual, né? Um horror psicossexual aí. Tem essa questão da parte do terror quando a gente fala de ou repressão ou libertação sexual, né? Porque ela é tão sozinha e apática que através também da profissão dela, ali com a Amanda, é onde ela começa a ter o toque com outras pessoas
com outra pessoa, né, no caso, que não seja naquele viés sexual de fato, né, que ela transava com os caras no bar e tal, é um toque de cuidado, né, uma coisa mais, entre muitas aspas aí, parece até mais íntimo de fato mesmo, né, mais cuidadoso e tal. Talvez não, né, na minha visão, isso desperta realmente esse desejo sexual dela pela própria Amanda, né, porque, gente, vai expulsar a outra menina pra quê? Porque quando veio o cara lá no primeiro dia de trabalho dela, que o cara ficou lá com ela e ela tá bêbada, não sei o quê, ela não expulsou o cara embora, ela foi expulsar a moça quando ela descobriu, quando ela ficou, inclusive, uma das duas transarem lá, terem momentos mais íntimos. E aí, igual vocês falou, pra mim também ficou muito claro que quando ela tá, sentindo Deus, não foi Deus, foi tesão, né? Pode ser também, né? Mas foi tesão total ali, né? E aí ter esse corte, a própria rejeição, né? Porque ela achou que dentro da profissão dela ser acolhida e escolhida ali pela Amanda, que até tem a cena que a Amanda finge que tá sentindo Deus também, só porque ela tava entediada, né? Mas que ela achou que tinha uma conexão, que estava sendo escolhida e tal, e aí quando a amante da Amanda conta tudo pra ela e expõe ela, tem essa rejeição também dela, não só como profissional, mas também como mulher, como, quem sabe, uma parceira, um afeto. Aí, ó, solidão, gente, dá problema, tem que fazer terapia. Eu não conhecia essa expressão, Nath, como que se chama? Psicossexual? Do Terror psicossexual. Também não Interessante. conhecia. Interessante mesmo. Ai, gente, eu gostei muito que a Amanda não cede, sabe? Acho que a Amanda é a pessoa mais lúcida, assim, porque Nossa, sim, qualquer concordo. a gente tem essa cultura, né, de quando tá tudo ruim, falar, ai meu Deus me ajuda, sei lá, algo assim, né? Ainda que você não acredite, de fato, a gente tem essa tendência a querer recorrer, né, nos últimos minutos. E a Amanda não. A Amanda tentou viver ali algum prazer sexual, prazer na bebida, na comida, na festa, na arte, e foi até o fim, né? Eu achei isso muito legal. Eu achei Foi muito fiel a ela mesma até o final, né? Sim, eu achei isso interessantíssimo, porque também tira um pouco essa ideia da gente, né? Desse senso comum que, na hora do vamos ver, sempre alguém vai arregar, né? Vai querer apelar pra Deus. Eu vi um detalhe interessante, a Moji, ela acredita tanto naquela fantasia que ela tá vivendo, que ela só percebe que ela tá pegando fogo no final, né? Ela fica pegando fogo um tempo, mas com aquele olhar não é de contemplação, eu esqueci a palavra, mas que quer dizer que ela tá assim no auge, sabe? E aí só depois que não tem jeito. Alucina que as pessoas em volta também estão mesmo. Então, parece que ela acha que ela tá ascendendo aos céus, né? Ela tá voltando pra casa, no caso. E não, ela tá só pegando fogo, moça, pelo amor de Deus. Então, mas é muito bom esse final. E quando a gente tava falando dela ser uma religiosa e faz as coisas sozinha, né? Ela não tem um culto, não vai na igreja, etc. Alguém, em algum momento, deu um livro pra ela com figuras, né? Com imagens. Que ela recorta, é de um poeta. É de um então, artista. e ela se baseia muito nesse livro, tanto é que ela se imagina com as asas de uma das imagens do livro dela. Então ela começa a ler, ela começa a se sentir como as pessoas, as imagens do livro, tipo uma santa mesmo. Acho que por isso que ela escolheu o nome Maud, inclusive, que, momento curiosidade, né? Maud, na língua celta, quer dizer bom, pessoa boa. Então eu acho que por isso que ela escolheu esse nome, porque já que é um filme em inglês, né? Então tá tudo ali do lado. Acho que foi por esse motivo. Ainda tem esse livro e ela se enxerga como um dos anjos, ou sei lá que criatura que era aquela que tinha no livro, com as asas, né? Um ser divino que tá ali pra levar a salvação pras pessoas. E quando ela encontra outra enfermeira e não vê a missão como a dela, ela fica extremamente brava. Ela acha um absurdo aquilo. Então eu acho que ela realmente se vê como um ser divino até o final. Até o momento que ela começa a perceber que tá em combustão. Essa coisa da Amanda não ceder, né? A Amanda, primeiro, ela dá um tapa na cara da Amanda. Tipo assim, que absurdo. Quem você pensa que é pra blasfemar dessa forma. E aí no final, que ela ainda vai lá, e aí a Amanda continua não cedendo, ela vê a Amanda como o próprio diabo, né? A cara dela vai... Nossa, isso foi muito bom. Demoníaca. Essa parte foi muito boa. Pra ficar um momento mais claro que ela tá alucinando, que ela tá esquizofrênica. Não sei, porque, cara, ela vê a mulher transformada ali e ela precisa matar aquele mal. E o mal é só a mulher que não concordava com ela. Eu acho isso muito simbólico, porque a gente tem essa ideia, né, em muitas... Tudo que é oposto, tudo que pode oferecer algum questionamento, algum perigo pro seu pensamento é o mal. Na religião que eu participei, na maior parte da minha vida, a gente chamava isso de apostasia. Eram os apóstatas.
São as pessoas que eles são o próprio mal, assim. Eles estão sendo governados pelo próprio diabo. E aí, depois que eu saí, foi muito curioso, né? Passei uns anos, assim, sem entrar em contato com nada disso. E aí, depois eu reencontrei uns colegas, foram da religião. E aí, o nome do grupo do WhatsApp era Grupos Apostas, sabe? E aí, me deu um estranhamento, assim. Porque é isso, né? Qualquer pessoa que aquilo, que você tá ali acreditando fielmente, é considerado o próprio mal. No caso da Mo, pra mim, claro que era uma questão de saúde mental, porque, como a Nath bem lembrou, ela não tá em comunhão, ela tá sozinha. O que ela lê não é bem a Bíblia, né? É um livro de arte. Então, é muito autônomo esse momento, sabe? Dela. No caso dela, é mesmo uma questão de esquizofrenia, sei lá, de saúde mental mesmo, porque ela não tem nenhuma religião orgânica que ela precisa fazer, sabe? Não sei se é mais uma coisa de senso comum que ela acha que tem que ser feito. Então, por mais que aparente sentir um certo desejo ali no íntimo, saiba, existe esse código de moral nas religiões, tem que salvar a Amanda dessa promiscuidade, enfim. E tanto que eu acho curioso que conforme ela vai perdendo essa lucidez, a parede dela vai ficando cada vez mais cheia de imagens. No começo do filme, quando ela arranja um emprego e ela chega no quarto na casa da Amanda, ela tira um quadro da parede e coloca o crucifixo. Ponto. Tem um crucifixo lá. Depois, quando ela tá sozinha, a parede começa a encher, mas são imagens que ela recorta do livro, são outras imagens e a maioria delas não é de fato, o santinho que você ganha na igreja, né, as santas, enfim. Tem uma frase que eu não vou lembrar da onde é essa frase, mas é sobre, por exemplo, a pessoa, ela usa o terço como se fosse um e não de fato tá usando esse objeto por conta do valor / objetivo que ele tem. E se a gente for pensar, a gente não vê ela em nenhum momento, igual vocês falaram, tem dessa parte organizada da religião. Ela meio que reza pra ela mesma, andando com Deus nos momentos que apetece, do jeito dela, não tem ela pegando exercício nem nada do tipo, né? Então, pra mim, me dá essa impressão de que a religião realmente é uma roupa que ela tá vestindo, dessa nova identidade que ela acredita que vai, sei lá, limpar, salvar ela mesma, mas que no fim é só um adorno que não resolve nenhum problema, de fato não leva ela a essa elevação, a essa pureza, essa vida do zero, com zero problemas e apenas uma missão em si. Tanto que eu pensei muito também sobre essa coisa do recém-convertido. Percebia isso, assim, desde muito cedo, né, que tem essa questão daquela pessoa que acabou de chegar, ou da pessoa que já saiu algumas vezes e voltou. Essas pessoas, elas não têm muito contorno ainda, sabe? Se ela chegar muito perto da beira, ela cai. Eu costumava usar essa frase. Se chegar muito perto da beira, cai. Então, por isso ela vai ser uma pessoa insuportável, ela vai ser uma pessoa que não vai ter vivência, mas pra própria proteção do psiquismo dela, ela tem que ficar bem longe da beira. A Molde é isso, né? Porque aí quando ela se questiona, então se não é pra eu salvar, o que eu tenho que fazer então? Aí ela sai, vai pra um bar, do nada ela começa a transar com mente aleatória. Que é isso, assim, você não tem um contorno. Porque, veja, ela poderia estar confusa em relação ao era o propósito de vida. E não necessariamente parar no bar um estranho que ela acabou de ver. E essa ideia é muito cultivada, sobretudo naquelas seitas, assim, mais rígidas, né? Que não tem um meio termo. Ou você tá muito no mundo, sabe? Fazendo coisas horrorosas e autodestrutivas. Ou você tá muito aqui dentro, assim, rígido, beato, sabe? Eu achei interessante ter aparecido essa figura do recém-convertido, porque dá pra ver que é novidade. Porque, por exemplo, a gente vê pessoas que estão aí numa religião há muitos anos, aquelas que são mais tranquilas, né? Consegue, de repente, sei lá, tomar uma cerveja e não ficar louco. Consegue dançar, mas não trair o marido. Em certo ponto do filme, eu senti que ia entrar numa coisa meio que circular, né? Porque eu tive a impressão de que ela já fez outras cagadas e que ela já pode ter tido outras fases de religiosa. Tanto que ela mudou o nome, mudou quem ela é. Ela vai dizer que ela é recém-convertida, mas ninguém sabe, né? A questão toda é que é isso, assim, a identidade dela é uma questão pro filme porque tá em desenvolvimento no seguinte sentido, né? Que ela não encontrou ainda essa, igual a Nath falou, essa libertação da culpa. Que o que mobiliza ela, pra mim, é a culpa mesmo. Porque ela se sente culpada e aí ela se machuca. Porque na o pulo do gato também, por que católico, né? Porque a ideia do autoflagelo. Porque a questão do santo é justamente isso, né? Que sofreram muito, que mantiveram
mantiveram-se na fé e que fizeram bem a outras pessoas. E daí entra também o fato dela ser enfermeira, que eu acho que tem tudo a ver. Cuidado, a ideia do cuidado. Então, assim, o filme é mais sobre isso, assim, sobre esse processo dela de culpa e do que fazer com isso. Aí o fanatismo religioso dentro da ideia do catolicismo faz muito sentido. E, assim, vamos combinar que a Murphy Park, ela é maravilhosa. Ela passa muito bem. Essa coisa do... que eu vou dizer um fanatismo religioso, mas é isso, né? Ela não é nem boa santa e nem boa puta, digamos assim. Porque é muito região aos próprios moldes dela. Mais uma vez, é uma denúncia de que aquilo ali não é porque ela realmente acredita, enfim, é uma questão de saúde mental mesmo. Eu acho que ela passa muito bem essa decadência mental, digamos assim, né, ao longo do filme, que a personagem, ela tem um momento mais catártico e tal. Ela tá muito bem. Tipo, não sei o que vocês acharam, né? Porque eu gostei do filme, não vou falar que eu amei, mas uma das partes que eu poderia dizer que eu amei, vou botar assim, foi o desempenho dela, né? Ela é ótima. E até falando da culpa, tem uma frase que ela repete às vezes ao longo do filme, que é que não deve desperdiçar nenhuma dor. Quanto essa é uma pessoa que está sofrendo há tempo que a gente não sabe, por tantas questões que a gente não sabe. A gente em sofrimento, ninguém quer estar em sofrimento, né? Mas o quanto a gente, como ser humano, tem essa tendência a buscar respostas simplistas para que o sofrimento faça sentido, né? É muito difícil para o ser humano aceitar que coisas ruins acontecem porque acontecem, sim, aleatoriamente, sem propósito mesmo. E talvez essa também é uma questão de toda essa culpa e esse sofrimento, ela não saber lidar, não fazer sentido, e aí a religião vai dar um sentido, porque além dela falar de não desperdiçar nenhuma dor, ela também fala em alguns momentos que foi um chamado isso que ela recebeu, que Wanda que chamou ela. Então, que isso não foi à toa, não pode ser à toa, porque não foi ela que foi atrás, chegou até ela. Então, você vê uma busca por respostas e que a religião parece dar respostas, mas no fim, spoiler, não dá. Também quando ela retorna, a Amanda fala pra ela assim: querida, tome responsabilidade pelas suas ações, você é sozinha, é uma fudida, etc. E aí na hora que ela tem que tomar responsabilidade, bicho, aí a Amanda vira o demônio, de fato, mediante os olhos dela. Então eu acho isso super interessante, né? Porque a gente, como psicóloga, vou usar essa cartada, hein? Vou usar. A gente, como psicóloga, sempre tenta mostrar para as pessoas que muitas vezes a culpa não é do outro, que tem muitas coisas que a gente é responsável, sim. Precisa trocar essa culpa por essa responsabilidade, né? De eu ser responsável com o que eu faço, com o que eu estou sentindo, o que eu vou fazer com esse sofrimento, com essa coisa que eu me arrependo, com esse erro que eu classifico como um erro que eu cometi, etc. Bicho, é dolorido você realmente tomar responsabilidade por certas coisas na sua vida, o que você sente, o que você passa, né? E aqui, como uma pessoa totalmente solitária, desprovida de rede de apoio, de realmente alguém estar ouvindo e dando um suporte pra ela, falando assim: amiga, você tá viajando, amiga, não é bem assim, amiga, realmente, olha que barra que você passou. Então, é uma carga muito pesada pra ela ter que lidar com tudo isso sozinha. Bota em Deus, e nas horas com Deus que Deus não tá respondendo, Deus não tá dando clareza, ela fala assim: que mais que eu tenho que fazer? Que mais? Aí o surto realmente veio, né? Que também tem muito simbolismo nesse filme, porque assim, quando ela é demitida, ela tá lá na casa dela, praticamente entrando em depressão, acho que é nesse momento que o crucifixo cai. E ela, tipo, dá um foco no crucifixo. Ou quando ela tá lá deitada, dá um foco numa barata horrível, enorme, saindo da pia dela, toda podre, andando. É como se mostrasse a deterioração dela. E da fé dela, ela começa a questionar tudo. Ela vê tudo como um sinal e eles dão foco nisso como um sinal. Aí ela acaba indo pro bar, enfim, e, cara, não era aquilo que ela esperava, não era aquilo que ela queria. E ela alucina que ela tá quebrando a caixa torácica do homem. E aí ela tenta voltar pra fé de novo. E aí ela fica procurando sinal nos céus. Aí quando ela vê uma abertura ali de nuvem, enquanto a amiga dela tá falando, ela acha que pronto, é aquele momento, aquele é o momento dela ascender aos céus. Então é muito legal esses simbolismos do filme, e eles trabalham isso de uma forma bem interessante. Você bem lembrou dessa frase, nenhuma dor será desperdiçada. É muito essa lógica, né, da católica, enfim, de que você vai conquistar a sua redenção pela via da dor, pela via do sofrimento, pela via da punição, do autoflagelo e da culpa, né? Você vai conseguir a sua redenção
redenção e este alívio da culpa através do seu sofrimento. E aí ela chega e dá de cara com a Amanda, que está num sofrimento, mas que não se entrega ainda em sofrimento. Vê as coisas que estão ali ao seu alcance, quer ser feliz aqui, sabe? Não além, não esperando nada. E aí isso fica, assim, dá um bug na cabeça. A lógica é assim, o sofrimento, a dor, ela é hipervalorizada. Deu um bug na cabeça dela, porque assim, e agora? O que faz com isso? Já que ela não tá querendo sofrer. Apesar de estar passando por um momento difícil, ela não tá querendo sofrer, ela não quer se entregar, ela tá tentando viver o pouco tempo que resta a ela, sentindo algum prazer. E aí, como é que fica? Porque no final das contas, a Moji, ela quer salvar ela. Não é sobre a Amanda, é tudo sobre ela. Como é que ela vai alcançar essa redenção, né? Também fiquei pensando, quando ela fica falando Deus não responde, remete muito a uma certa inquietação humana mesmo, essa ingenuidade que a gente tem de querer saber de Deus, de querer saber as coisas muito claras, de querer ter certezas, de querer ter garantias. E que pra você ter fé em algo, pra você seguir alguma fé, alguma espiritualidade, você tem que lidar com a frustração de que você não vai ter esse tipo de resposta clara e objetiva e garantias, né? Fica muito claro que ela não tem uma fé embaixo, ela tá só por fora mesmo, uma coisa bem superficial. E pra mim, gente, assim, não é o tipo de filme que eu gosto, porque pra mim isso é terror de verdade, sabe? Terror da vida real? Eu até gosto de uma dose de terror da vida real, mas não desse jeito. Eu gosto, tipo, Invocação do Mal, é o 2, que o marido foi embora, a mulher tem um monte de filho, e aí ela fala, galera, eu tenho que ficar nessa casa, entendeu? Tira o encosto daqui, porque eu tenho que ficar nessa casa, não vou alugar outra casa. Eu gosto desse tipo de terror. Que tem uma dosezinha de realidade que ainda tá na... O filme Mold, pra mim, não tá na fantasia, sabe? Dá medo de verdade. Outro filme de terror que eu gosto, que tem essa dose de realidade, mas no nível que eu tolero, é aquele que se chama Verônica, que é um filme, se eu não me engano, ele é espanhol, não é? Espanhol, isso. Que assim, o pai faleceu, a mãe tem 3 crianças, a mãe trabalha em vários turnos num restaurante, e é a Verônica que fica responsável por cuidar dos irmãos. E aí vai atrás da mãe, a mãe pra casa, porque ela tá ocupada, porque ela trabalha o tempo todo. A menina sente muita falta do pai. E aí ela começa a apelar pro autismo. Aquelas cenas ali delas na casa, aquele monte de criança, aquela bagunça, a criança chora. Aquele é o terror que eu tolero. Que aí chega nessa hora, o negócio vai pro espiritual. Gosto muito desse filme, Verônica, eu acho ele muito bom, inclusive que é do mesmo diretor de REC, o REC que é original. Mas tem uma questão desses filmes de cunho religioso, por assim dizer, né? Igual o Luiz estava falando, o horror ele sempre usa de muitos símbolos, né? E eu acho muito legal essa mescla quando o horror, que geralmente é associado a coisas ruins, ao demônio, etc, né? Usar essa questão da religião, de tudo que é santificado, é puro, etc, mas traz isso pra vida real, mesclando tudo isso, porque a vida é uma mescla também, né? O famoso, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, mas usar desses símbolos, é por isso que um dos meus gêneros favoritos dentro do terror, na verdade, subgênero, né? É o Nunsploitation, que é uma categoria de filmes com freiras e coisas do tipo. Dessa questão de repressão sexual, de repressão de sentimentos que as pessoas consideram ruins, ter que viver nessa rigidez toda. Geralmente é um subgênero que eu gosto bastante. E se a gente for pegar o Saint Maud, assim, ele quase não tem esses símbolos, igual a gente tá falando, o crucifixo. O crucifixo aparece pouco, quase nada. E até os outros clichês de terror religioso, por assim dizer, né, que a gente costuma chamar do sobrenatural, não tem possessão demoníaca. Ela vê a Amanda como demônio só no final, por conta do que a Amanda tá falando, do que a Amanda tá fazendo e tal. Eu acho legal, igual a Ceci falou, dessa quebra de expectativa, que por mais que a gente tá de olho ali na religião, ela tem esse papel tão importante nesse filme e na vida dessa personagem, mas que pouco se dá em aparições desses símbolos, dessas coisas que a gente já tá acostumado. Tanto que o mais forte que aparece realmente é a questão do flagelo, porque ela de fato ajoelha no milho, ela vai lá e anda com a taxinha no tênis. Então, o que a gente mais vê de, entre aspas, gráfico de religioso é essa parte de dor e dela
se punindo de fato. Eu gosto dessa abordagem desse lado da religião nesse filme, ao invés de, pender pra aquele lado que é só rezar que passa, olha que lindo, isso, tal. Inclusive, eu ia falar isso, que pra mim, esse filme é a cara daquele filme que a galera que gosta de defender o tal do pós-horror fica falando. Por quê? Vamos lá. Vocês acham que as pessoas que são católicas realmente fanáticas vão gostar dessa representação dos fanáticos? Eu não acho. Não. Eu acho que esse filme, Jamais. ele subverte até a questão do fanatismo, né? E é exatamente tudo isso que a gente tava falando. Não é um filme tipicamente de ou non-exploitation ou terror religioso. Não tem nada disso. É um filme sobre uma personagem. É um filme de horror psicológico. E isso não diminui em nada ele, sim, né? Ele tem as suas questões que eu, particularmente, são um problema pra mim. Mas é isso, assim. É um filme que ele tá pisando ali da metáfora, da religião, enfim, da religião como a venda do perdão, né? Pro alívio de uma dor, né? De uma pessoa que viveu esse traumas, assim. Mas tem uma coisa que eu gosto bastante nesse filme que eu gostaria de dar uma destacada, é que eu acho que o cenário é muito bonito. É melancolicamente bonito. É bonito de um jeito diferente, vamos dizer assim. Porque as cores são sempre muito soturnas, né? Que tem aquele ar melancólico. A cidade é uma cidade praiana, mas é uma coisa meio cinza. E assim, dito isso, pra mim é bonito. Há uma certa beleza nisso, porque quando você tá assistindo o filme, tanto que eu me peguei em alguns momentos me questionando. Eu ficava até brincando. Agora ela vai matar, hein? Porque você entra na cabeça dela e a todo momento você acha que ela vai realmente ter uma confirmação do divino, que alguma coisa sobrenatural vai acontecer. E a ambientação do filme, ela traz muito esse ar, meio que de mistério, de coisas religiosas. Então, a todo momento eu ficava olhando pra todos os detalhes, assim, dessa ver se alguma coisa ia se mexer. E é isso, assim, eu acho que é tudo muito bonito, né? Passa essa ideia de coisa melancólica e, junto a isso, a questão da ambientação, o som é muito legal também. Às vezes aparece bem assim no fundinho de algumas cenas, assim, meio que um canto gregoriano, um negócio bem de leve. Eu acho isso bem legal também, não é uma coisa muito intrusiva. Elementos que ajudam a contar essa história. Então, já que esmiuçamos aí tantos pontos diversos sobre o filme, vamos começar com os nossos sabores. A atuação da Morphe, realmente concordo com a Ceci, que é uma atuação muito boa mesmo. A Amanda, a resiliência da Amanda, enfim, tudo isso que a gente falou da Amanda, eu gostei muito disso. E tem uma cena, eu lembro que em algum momento desse episódio eu falei que eu gostei muito dessa cena, só que agora eu não lembro mais que cena que é. Então passa pra Ceci, e quando eu lembrar eu falo de novo. Eu gosto muito da cena dela botando fogo. Eu acho muito catártico. É muito pesado falar isso, mas é um clímax, assim, até meio poético. Eu gostei. Vem uma crescente aí, né, de tensão, e nos últimos 15 minutos, assim, ele pega no tranco. Então eu acho que é um bom encerramento. Esteticamente é muito interessante. Aquele lençol realmente pareceu um manto. Ficou um negócio bizarro, assim, enfim. O meu sabor, menção especial para Amanda. Eu acho que ela é uma personagem muito forte, muito marcante. E eu tô vendo uma série, gente, eu não sei se vocês estão vendo, que se chama Dying for Sex, na Disney, que é uma mulher paciente em estágio terminal de câncer e que tá querendo viver, assim. É bonito ter essa abordagem, sabe? De uma morte, de uma preparação pra morte que tranquila, assim, o que eu posso ter agora, né? E, principalmente, o maior sabor, assim, da experiência de ver esse filme foi que é um filme humano. Ele não vai pra lugar nenhum que a gente não possa ter respostas. O comportamento humano. Tenho 2 sabores. 2 não, vou falar 3 rapidinho. O primeiro é que a C, ela tá expulsando a amante da Amanda e que a amante dela tá assim, tipo, você tá mesmo falando isso pra mim? E aí ela fala assim, tá bom. E a Molde acredita de fato que, tipo, então tá bom. E aí depois, claro, né, que ela não vai cumprir com isso. Tava pra gente que tá de fora observando, parece óbvio, né? Claro que ela não vai conseguir isso aí, mas essa cena é muito boa até pra dar esse toque de inocência, o quanto ela não tem a habilidade social. Eu faço gancho pra esse segundo sabor, que ela é tão desconectada da realidade de outras pessoas, tão solitária, que ela tá no bar tentando entrar na conversa de um grupo de amigos, ela só, tipo, só ri junto com as pessoas rindo. E, tipo, desconfortável gente, isso. muito confortável, porque zero habilidades sociais, né? Isso só reforça tudo isso que a gente, como espectador, tá percebendo. E
pra mim, o auge realmente é a cena que ela volta pra confrontar a Amanda e a Amanda vira demônio, mas no sentido assim, ela tá toda cagada. Porque, igual acho que a Lari falou, ela não cuida do corpo dela, né? Ela só cuida do espiritual. Então, assim, ela tá pálida, com umas olheiras, tá toda estribuchada, mas ela tá lá acreditando que tá tudo bem. E aí, isso vai caminhando pro ápice do filme. Ah, lembrei. Então, eram as duas interações dela com a amiga dela. A primeira interação, que a amiga dela chama de Kate, né? É isso? Uhum. É, Kate. E aí ela fica, tipo, desesperada. Ela, tipo, meu Deus do céu, alguém do meu passado tá aqui. E a amiga dela fazendo as perguntas, tipo, nossa, você tá trabalhando, mas você continua no mesmo ramo, você conseguiu, as pessoas sabem. E ela claramente desconfortável ali, ela querendo morrer com aquela invasão de privacidade, entre aspas, né? E depois, a amiga dela, que parece ser uma pessoa que, no final das contas, ou se preocupa muito ou gosta de ver a desgraça dos outros. É das duas uma. Foi na casa da menina pra saber como é que ela tava, né? E pedir desculpas, enfim. E aí ela começa lá a dissociar, olhar pro céu, e é quando ela toma a decisão de que ela precisa acender ao céu, só que ela viu o céu lá abrindo, né? E aí em seguida ela vai botar fogo em si mesma. Mas ela teve esse momento de clareza, entre aspas, clareza, né? Durante a conversa com a amiga, porque a amiga pediu desculpas. A amiga falou, ah, não, deve estar sendo difícil pra você, enfim. Então eu gostei dessas duas interações dela com a amiga, gostei muito. E uma coisa que não é exatamente um sabor, mas eu gostaria de citar, é que no começo do filme começa ela falando, rezando, né? Ai, Deus, por favor, me dê forças. Hoje eu preciso acordar às 6 da manhã. Aí eu só pensei, todos nós nos identificamos com você, minha querida. Sim, perfeitamente. Já temos os nossos sabores, vamos de sabores? As asinhas nas costas dela eu achei muito podres e nada a ver com o filme, gente. Desculpa. Não, sério, dá licença. Aquilo lá deu uma quebra no filme, tudo que eu fiquei, o que que é isso? Sabe aqueles efeitos que tem no Instagram, aqueles filtros de Instagram, sabe? Que tem um negócio meio etéreo, que aí foi umas luzes, gente, pareceu aquilo, foi muito podre aquilo, odiei. Ficou cagadinho igual a cabeça dela. Eu gosto muito de ter amado ele, porque tudo indica, aparentemente, pelos meus comentários, eu amei. Porém, eu acho que esse filme, ele é um mergulho muito profundo nessa única personagem. E eu senti muita falta de um desenvolvimento um pouco maior, seja da Amanda ou dessa outra amiga dela que aparece umas 2 vezes. Eu acho que o filme não é que perde muito tempo, né? Mas ele destina muito tempo nesse primeiro ato e o segundo também, enfim. É bastante arrastado, porque a gente tá nesse sentido de compreender a mente dela, etc e tal. Só que o ritmo fica muito prejudicado, porque a gente parece que é todo esperando alguma coisa, mas absolutamente tem um momento que nada acontece em, sei lá, 20 minutos de filme. Então, assim, eu acho que fica bem desenvolvimento um pouco maior de personagens secundários, mesmo porque quando a gente vai percebendo ali que a mente dela vai decair um pouco mais, poderia servir um pouco de caixa com as ações dela. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a história da Moji, Uhum. porque eu entendo que para o filme passar essa crueza, assim, que ele passa, realmente, se trouxesse muita coisa, talvez ia perder um pouco do impacto, mas eu queria ter sabido um pouco mais dela, queria saber um pouco mais da Amanda também, da amiga, também achei as asinhas, assim, escrotas, não precisava, achei feio o efeito, e também eu achei que a narrativa seja não é um filme longo, né, ele tem acho que 80 minutos, um pouco arrastada, assim, eu fiquei meio sonolenta. O meu sabor é basicamente o mesmo da Lari. Eu gostaria visto mais. Eu acho que uma coisa que teria funcionado um pouco, inclusive pra narrativa ficar um pouco mais envolvente em questão de ritmo, seria, por exemplo, ter alguns flashbacks dela. Não necessariamente mostrar tudo detalhadamente, mas quem sabe incluir aí uns lapsos de algumas coisas dessa versão dela, ou do momento dela ter escolhido a religião. Eu acho que seria legal. Claro que a gente sabe que muitas histórias, assim, tanto em livro, em filme, existe até um nome pra isso, que é uma técnica de você começar uma história do meio, né? Do ponto de partidas, não do ponto inicial, mas de um ponto de virada aí da história de um personagem, de uma trama, seja lá o que for. Mas eu senti falta disso. Pra mim é muito difícil olhar pra Dissabor, porque eu gostei muito desse filme. Eu acho as coisas bem amarradinhas e propositais e tal, e é uma temática que me interessa, essa parte de repressão, solidão, inclusive de saúde mental trabalhada com elementos do horror. Então, pra mim, é difícil pensar em sabor. E agora que falamos de sabores e de sabores, vamos de notas. De 0 a 5 estrelas.
estrelas. 3,5. Também achei arrastado no começo, depois acho que deu uma aceleradinha boa, mas 3,5 por isso, por causa das asas também, né? Eu acho que eu vou dar 4. Eu daria 4 por tudo, mas não é um filme que eu recomendaria, assim. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço não iriam gostar do filme, sabe? Então eu vou dar 3. Eu vou dar 4 estrelas e um coraçãozinho de favorito, porque ele tem um lugar especial no meu coração. Eu gosto muito da abordagem, que falamos, hablamos, ovacionamos aqui, então dou 4 estrelas no meu coração. Você falou que amou e vai dar 4, eu não amei, eu vou dar 3,5, tô com o Luiz. Tudo bem, tá tudo Deus. bem mudar de ideia no Oh, meio Deus. do caminho, tá vendo? Tá tudo bem. Desculpa, eu sou libriana. E, aproveitando, assim, demos nossas notas e a gente falou de outras obras nesse meio, vamos de recomendação? O que vocês recomendariam para pessoas que ou gostaram de Saint Maud ou que possam nem gostar? Para quem assistiu Saint Maud, o que vocês recomendariam? Servant, a série Servant do Shyamalan. Amo, já falamos dela aqui, inclusive, como recomendação, mas vale o reforço. Eu fiquei aqui a todo momento achando se eu poderia indicar um filme que eu não gosto tanto. Mas é porque eu acho que vai fazer sentido quando eu explicar. É um filme que, de fato, tem do terror religioso no centro, né? E que a todo momento na cabeça quando eu assisti esse filme. Então, acho que faz sentido. Porque eu achava que Saint Maud iria virar um estigmata de todo ruim. É um filme dos anos 90, assim. Ele só tem uma coisa meio moralista e tal, que é um pouco chata. Não vou aqui contar o que é, mas é um filme interessante pra quem gosta da temática. Enfim, esse filme aqui que a gente tá falando, eu achei que viria aí um estigmata 2.0. Não foi o caso, mas é isso. Quem tiver curiosidade e quem gostar da temática, eu acho que vale. Eu recomendaria um filme que ele não é muito conhecido, ele se chama 1BR. Ele tem na Amazon, é um filme de uma moça, que aí ele, na verdade, ele tá na temática seita. Se fosse um mais parecido, pra mim, no meu é A Bruxa. Eu gosto muito de A Bruxa. Eu acho que tem a ver com essa coisa do feminino, do pecado, dá medo. E também aquele terror que é aquele terror humano, assim, ele não é absurdo. Tem alguma verossimilhança aí, claro. Ele tem um negócio de escaping também, né? Um filme que tem um outro ritmo. Sim. E aí é bem interessante, né? Esse 1BR tem na Amazon, é um filme também que não é muito longo. É uma moça que ela perde a mãe e aí ela vai morar num lugar, lá no apartamento, a vizinha traz essa temática das questões sociais, questões humanas, de comunidade, pertencimento. É muito, muito... É um filme um pouco angustiante, na verdade. Bom, a minha eu vou com 3 filmes também. O primeiro, que é o auge do horror psicossexual, que é o Possession, que é um dos meus favoritos, que inclusive vai sair remake, boatos aí com o Robert Pattinson. Não gostaria, mas estaremos lá, né, assistindo. É com a Isabel Adjani e, assim, não vou falar sobre o que é, porque é perfeito você assistir sem saber nada. O segundo filme, nessa mesma linha de Saint Maud, que já usa muito mais da coisa religiosa, é o The Devils, que é um filme de 71 do Ken Russell. Tem muito essa questão de repressão, a galera bota toda a salvação no padre que tá chegando e tal. Então, assim, é maravilhoso esse filme. Eu acho que todo mundo devia assistir em algum momento ou outro. E pra dar um toque loucurinha, né, uma coisa com muito mais símbolos, inclusive, é o famoso The Holy Mountain, do Alejandro, não sei se fala Jodorowsky, que é a Montanha Sagrada. E eu não sei nem explicar a Montanha Sagrada para as pessoas, só quem gostou de Saint Maud, quem gosta de símbolos e coisas assim, vá assistir. Antes dos recados finais, gostaria de agradecer Lari pela presença. E Lari, para quem está ouvindo, por favor, fale seu jabá, onde as pessoas podem te encontrar. Primeiro, obrigado, Nath, por ter me convidado, meninas, obrigado por tudo, adorei participar. Tô sentindo que eu preciso estudar um pouquinho. Achei vocês muito feras. Eu sou psicóloga clínica em TCC, então tô aí com a agenda aberta. Quando tiver alguém psicólogo, manda aqui pra cá, eu e a Nath, a gente bando. Aí eu indico pra ela, indica pra mim, e a gente tem esse contato. Então, essa é a minha atuação. Eu também sou humorista, eu faço stand-up já há algum tempo. Maravilhosa, muito obrigada. É um prazer receber você aqui. E, mulher, não tem que estudar nada, não. Aqui a gente
gente. Aqui a gente fala vozes da cabeça. Vozes da cabeça, fonte. Vocês são muito embasadas, gente. É muito legal isso. Conversar com mulheres embasados na cabeça. Embasado pela cabeça, que eu já tenho que embasar tanta coisa. Não, experiência totalmente nova, assim. Conversar com mulheres muito inteligentes que não estão... A gente não tá falando em... Eu fiquei passada, assim. Isso me deu um alívio tão grande que vamos nos reunir entre mulheres para falar somente sobre as nossas ideias. Que isso? Já que estamos aí na nossa reta final, recados? Temos o nosso Apoia-se. Então você que está nos ouvindo, vai lá no apoia-se/Boca do Inferno e apoia suas podcasters locais. Obrigada. Além do nosso Apoia-se, nós temos também o nosso Clube de Leitura em Terror do Boca do Inferno, que você pode participar uma vez por mês, todo último domingo do mês. E também, agora, o Rainhas do Grito está no Instagram. Estamos tentando atualizar para chegar onde estamos no nosso episódio atual, mas vocês já podem começar a seguir a gente por lá, que nós vamos soltar previews dos episódios lá. Também vamos falar sobre outras coisas do mundinho terror feito por mulheres. Vocês podem encontrar a gente no @Rainhas do Grito Cast. Também confiram aí o Boca do Inferno, o outro podcast do Boca do Inferno, que é o Falando no Diabo. E vocês podem sempre dar sugestões de filmes de horror dirigidos por mulheres para nós. Vocês gostariam que a gente comentasse com vozes da nossa cabecinha? Vocês podem achar a gente direto no @ do Boca do Inferno BR ou nos arrobas pessoais de cada uma dessas mulheres incríveis. Tanto os links para nossas redes quanto da nossa convidada estarão na descrição deste episódio e também linkados aí no Instagram. Muito obrigada, amigas, por mais um dia, mais uma gravação. Muito obrigada, ouvintes, que estão aí deste outro lado em qualquer momento que você esteja ouvindo isso. E nos vemos no próximo Rainhas do Grito. Tchau. Até a próxima, gente. Tchau, Tchau, gente.